Você abre o celular só por curiosidade e em poucos minutos já está apostando dinheiro de verdade. No começo parece só um jogo, mas você ainda não percebeu que o jogo já começou a jogar você. Tudo começa de forma inocente. Um anúncio aparece enquanto você rola a tela. Promessas simples, diretas. Bônus de boas-vindas, dinheiro grátis para começar, chances de ganhar rápido sem sair de casa. Não parece arriscado. Na verdade, parece divertido. Você clica. A interface é limpa, moderna, colorida. Sons agradáveis, luzes piscando, tudo projetado para parecer fácil. Você cria uma conta em poucos segundos, um cadastro rápido, um depósito pequeno, nada que faça falta. E então, você gira pela primeira vez. Nada acontece. Gira de novo. E então, um pequeno ganho. Não é muito, mas é suficiente para acender algo dentro de você. Uma sensação rápida, uma pequena descarga de empolgação. Você ganhou. E isso muda tudo. Agora não é mais só curiosidade. Agora existe uma possibilidade. Você continua jogando. Pequenos ganhos aparecem. Às vezes você perde, mas logo vem uma vitória que compensa. O saldo sobe, desce, sobe de novo, e cada vez que sobe, você sente que está entendendo o jogo. Começa a acreditar que existe um padrão, um momento certo, uma estratégia. E é exatamente aí que o jogo começa a te prender. O tempo passa sem você perceber. Minutos viram horas. A cada giro, a mesma expectativa. Talvez agora, talvez no próximo. E quando você ganha, o sentimento é intenso, muito mais forte do que deveria ser para um valor tão pequeno. Mas não é sobre o valor, é sobre a sensação. Você decide apostar um pouco mais, aumenta o valor, afinal, se funcionou antes, pode funcionar de novo. E por um momento, funciona. O saldo cresce. Agora você está realmente ganhando. O número na tela aumenta e com ele sua confiança. Você pensa em sacar, mas então surge um pensamento simples. E se eu ganhar mais um pouco? E você continua, e continua, e continua. Até que em algum momento algo muda. Os ganhos começam a diminuir, as perdas começam a aparecer com mais frequência, mas você não para, porque você já ganhou antes. Então, na sua mente, é só questão de tempo até ganhar de novo. Você tenta recuperar, aumenta o valor da aposta, mais uma rodada, nada, mais uma, nada. E então vem uma pequena vitória, o suficiente para te manter aí, o suficiente para não te deixar sair. E assim, o ciclo continua. Você não está mais jogando para ganhar, você está jogando para não perder. E isso muda completamente tudo. O saldo começa a cair, devagar no início, depois mais rápido. Você percebe, mas ignora, porque ainda existe esperança, porque ainda existe aquela sensação de que o próximo giro pode mudar tudo. E é exatamente isso que te mantém ali. Horas passam, o mundo ao redor desaparece, só existe você e a tela. Mais uma aposta, mais uma tentativa, até que em algum momento você olha para o saldo e percebe. O dinheiro que você colocou já não está mais lá. Você perdeu. Mas ao invés de parar, você faz algo que muitas pessoas fazem. Você deposita mais, só para recuperar, só para voltar ao ponto inicial. E dessa vez você tem certeza que vai dar certo, porque agora você aprendeu, agora você entendeu o jogo. Mas o jogo não funciona assim, e nunca funcionou. Você continua, gira, perde, ganha um pouco e perde mais. E a cada nova tentativa, você se afunda mais. Até que chega um momento em que a realidade aparece, sem aviso, sem preparação. Você para, olha para a tela e o saldo está zerado. Silêncio. Aquela mesma tela que antes parecia divertida, agora parece vazia, fria, sem emoção. Você tenta entender como chegou até ali. Tudo começou com um pequeno valor, uma simples curiosidade. E agora terminou assim. Mas a história não termina aqui, porque o mais importante não é o que aconteceu, é como isso aconteceu. Cassinos online não são apenas jogos, eles são sistemas projetados com um único objetivo:
fazer você continuar jogando. As cores, os sons, as vitórias pequenas, as quase vitórias, tudo é pensado para manter sua atenção, para criar a sensação de que você está perto de ganhar, mesmo quando não está, principalmente quando não está. Existe um termo para isso: reforço intermitente. Você não ganha sempre, mas ganha o suficiente para não desistir. E isso é muito mais poderoso do que ganhar o tempo todo, porque cria expectativa, e expectativa prende. Cada giro parece independente, mas na sua mente eles estão conectados. Você começa a acreditar que existe um padrão, mas não existe. O sistema é feito para funcionar a longo prazo, e no longo prazo a casa sempre ganha. Sempre. Não importa quanto você ganha no começo, não importa quantas vezes você acerta, se você continuar jogando, o resultado final tende a ser o mesmo. E é por isso que tantas pessoas entram e poucas saem no momento certo, porque sair é a parte mais difícil. Parar quando está ganhando, parar quando está perdendo, parar quando ainda é tempo. Mas o jogo não incentiva isso, ele incentiva o contrário. Mais uma rodada, mais uma chance, mais uma tentativa, até que não sobre mais nada. E talvez a parte mais perigosa de tudo isso é que no começo parece completamente inofensivo. Só um jogo, só diversão, só um teste. Mas quando você percebe, já não é mais só isso. E é exatamente por isso que tantas pessoas passam por essa mesma experiência, com histórias diferentes, mas com o mesmo final. Porque o problema nunca foi apenas o jogo, foi a forma como ele foi criado. E como ele entende exatamente como prender você. No final, a maior ilusão não é acreditar que você pode ganhar, é acreditar que você pode controlar quando parar. Porque na prática, é isso que o jogo tira de você, o controle. E quando você perde isso, o resto vem junto. Dinheiro, tempo e às vezes muito mais. E tudo começou com um simples toque na tela.